Quer saber 3 fundos imobiliários de papel que ainda estão descontados? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. E hoje eu vou te mostrar 3 excelentes fundos imobiliários de papel que ainda estão descontados, estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial e pagam bons dividendos. E os fundos imobiliários de papel são fundos imobiliários que têm no seu portfólio, na sua carteira de investimento, certificado de recebíveis imobiliários, que na verdade são títulos de crédito cuja dívida será paga somente no vencimento desse título. Porém, no decorrer dos meses, você recebe geralmente os juros desta operação, destes empréstimos que são feitos para diferentes setores de fundos imobiliários. E esses títulos geralmente são indexados pelo IPCA, pelo CDI, pelo IGPM, mais uma taxa de retorno. E quanto maior essa taxa de retorno, maior é o risco desse título. Então há fundos imobiliários que possuem sua carteira certificado de recebíveis imobiliários com altas taxas de retorno, são os chamados fundos imobiliários high yield. Por outro lado, há fundos imobiliários que possuem certificados de recebíveis imobiliários com taxas de retorno bem mais baixas, então são fundos imobiliários chamados high grade. E há fundos imobiliários que estão no meio termo, metade da sua carteira é high yield e a outra metade é high grade. Esses fundos imobiliários são chamados de middle risk. Eu vou citar um fundo imobiliário de cada categoria. Por exemplo, o DEVA 11 é um fundo imobiliário high yield, um fundo imobiliário que tem um risco bem maior. Já o RBRR11 é um fundo imobiliário high grade, um fundo imobiliário que tem um menor risco. Já o RECR11 é um fundo imobiliário middle risk, é o fundo imobiliário que tem um risco mediano. Bom, agora que você sabe um pouco mais dos fundos imobiliários de papel, eu vou te apresentar 3 excelentes fundos imobiliários que ainda estão descontados. Vamos para a prática? E o nosso primeiro fundo imobiliário é o CPTS11. A sua última cotação está em R$ 8,59, um dividend yield em 12 meses de 10,21%, o P sobre VP com 5% de desconto em 0,95, uma liquidez diária excepcional de 6,30 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 16,55%. É um fundo imobiliário que oscila o pagamento de dividendos, pagou apenas 4 centavos por cota em dezembro de 2022 e atualmente ele paga 6 centavos por cota. E CPTS11 possui uma boa diversificação no seu portfólio de ativos, com 29,6% em certificados de recebíveis logísticos e industriais, uma parcela de 26,9% em fundos imobiliários, do qual o fundo imobiliário General Shopping possui a maior participação com 6,1%. Depois temos o setor de shoppings com 18,5% e demais setores bem distribuídos nesta carteira deste fundo imobiliário. E a maioria dos certificados recebíveis estão atrelados ao IPCA mais uma taxa de retorno de 6,70%, o que corresponde a 67,5% da carteira do fundo imobiliário. E o nosso próximo fundo imobiliário é o RBRR11. Mas antes de eu falar dele, eu quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo desse canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e até em criptomoedas. Se você curte os vídeos aqui do canal, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. A última cotação de RBRR11 é de R$ 90,77, um dividend yield médio em 12 meses de 10,92%, o P sobre VP também descontado em 0,95, uma liquidez diária excepcional de 2,85 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 14,54%. E RBRR11 também oscila seu pagamento de dividendos e por hora vem pagando 65 centavos por cota. Reparem que os pagamentos anteriores vêm acompanhando a Selic, chegou a pagar R$ 1,27 por cota em julho de 2022. E reparem que agora vem diminuindo conforme a taxa Selic vai caindo. E RBRR11 possui uma carteira de certificados de recebíveis imobiliários com 74% indexado
indexado ao IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de retorno de 7,6%. 14% da carteira está indexada ao CDI, mais uma taxa de retorno de 2,8%. Isso quer dizer que ele vai pagar 100% do CDI mais 2,8%. E uma parcela de 12% está indexado ao IGPM, mais uma taxa de retorno de 4,7%. Reparem que esse fundo imobiliário também tem uma distribuição. Os seus certificados recebíveis são emitidos para 40% em lajes corporativas e 35% para galpões logísticos. É um fundo imobiliário que tem uma diversificação na emissão dos seus papéis. IRB-RR11 possui 41 certificados recebíveis imobiliários e a duração desses certificados tem uma duração média de cerca de 3,9 anos. E o nosso terceiro fundo imobiliário é o RECR11. A sua última cotação está em R$ 85,97, um dividend yield em 12 meses de 12,36%, o P sobre VP também descontado em 0,90, possui uma liquidez diária muito boa de 2,90 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 11,95%. Também um fundo imobiliário que oscila bem o pagamento de dividendos. Reparem que pagou mais quando a Selic estava mais alta, porém houve um pagamento em novembro de 2022 de apenas 44 centavos por cota e atualmente está pagando 76 centavos por cota. E RECR11 possui uma distribuição por ativos com 89% de sua carteira em certificados recebíveis imobiliários, apenas 5% em outros fundos imobiliários, percentuais menores de 3% em imóveis e 2% em cotas de investimentos com liquidez diária. Um fundo bem diversificado com uma distribuição por indexador de 50% no IPCA, um percentual de 28% no IPCA sem variação negativa, 18% no CDI e um percentual bem pequeno de 3% no IGPM. E este fundo imobiliário também possui uma segmentação de setores dos seus certificados recebíveis com 27% em incorporação, 22% em loteamentos, 16% em hotéis e percentuais menores investidos em outros setores da nossa economia. Vale frisar que os três fundos imobiliários aqui apresentados são fundos imobiliários de papel, cujo as dívidas são indexadas a indexadores como o IPCA, o CDI e o IGPM. Esses indicadores podem vir a baixar conforme a Selic vai caindo. Então haverá um pagamento de dividendos um pouco menor nesses fundos imobiliários nessa época. Porém, são fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do que realmente valem. Podem ser boas oportunidades para diversificar a sua carteira de investimentos nessa classe de ativo que é um pouco mais esquecida nesse momento onde a Selic está caindo. Eu vou deixar um vídeo aqui, o primeiro que aparecer na tela final, onde eu te apresento excelentes fundos imobiliários para 2024. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!